Agora sim, agora vai, hein? O médico confirmou que viu a criatura de Varginha lá no hospital regional. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João, seja muito bem-vindo à Operação Fogo no Céu. E hoje a gente vai falar sobre o caso Varginha, mais uma vez, né? Meu hiperfoco. E recentemente teve uma entrevista do James Fox. Ele concedeu uma entrevista ao Ross Coulthart, né, esse jornalista aí que fala muita coisa sobre ufologia, muita coisa questionável, mas ele tem um programa dele lá, né, que vai ao ar com certa frequência, e tem lá no YouTube recentemente a entrevista com o James Fox, que tá aí para soltar uma nova versão do seu documentário Moment of Contact, né, o momento de contato, que conta a história do caso Varginha e a suposta evidência a favor, né? Bom, eu não vou aqui fazer um review da entrevista inteira, tem muitas coisas que o James falou ali que são questionáveis, na minha opinião, e já é bom deixar claro, tudo que apresentarei aqui é minha opinião e não estou dizendo nem quero dizer que ninguém está mentindo de propósito, beleza? Que isso fique muito claro. Mas vamos lá, tem algumas coisas estranhas. Em algum momento ali na entrevista, o James Fox ele fala algo que está na lore atual do caso Varginha, que ele diz que a Kátia, que era a mais velha das três meninas, ela teve um contato telepático com a criatura, naquele momento em que ela viu a criatura ali no muro. E esse é um dos problemas com o caso Varginha, que ele já se distanciou do que ele era originalmente, e não porque virou mais factual, ou factual, né, no caso, mas porque foram adicionando camadas que não se justificam muito. É de se pensar que esse momento telepático de contato que a Kátia teve, ele tivesse sido algo muito impactante e que ela não deixaria de fora de contar quando ela deu os primeiros depoimentos, quando, né, o Ubirajara estava lá conversando com ela, o Pacatini e tudo mais. Então, se a gente olhasse nas fontes mais próximas ao caso, né, de quando as coisas foram colhidas dentro da história original do caso, a gente esperaria encontrar esse contato telepático lá. Mas a gente não encontra, tá, gente? Eu vou falar aqui, ó. Eu pesquisei. Tinha uma página do caso Varginha, né, que ela é de agosto de 96, uma página da internet. Só que ela replica muito do que o Ubirajara disse na edição especial 13 da revista UFO, nas páginas 6 a 7. Você pode olhar ali, é uma revista de julho de 1996, ele descreve lá como as meninas contaram para ele, como ele chegou nas meninas, o que elas contaram, em nenhum momento é falado sobre contato telepático algum da parte da Kátia, tá? Mas ainda, eu olhei também no livro do Incidente em Varginha, na primeira edição, do Pacatini, né? Não tem isso lá. Não é falado isso sobre contato telepático. Também não está presente na reportagem do Fantástico, vou deixar os links aí na descrição. E também não está presente num testemunho, tipo uma palestra que a própria Kátia estava presente respondendo perguntas. Primeiro ela contou sobre o caso. Em 2016 está disponível online. E ela não conta, quando ela está falando sobre o que ela viu, nada de contato telepático. Então isso parece ser um desenvolvimento recente. E aí isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Não por causa da Kátia, mas que tipo de influência levou, talvez, ela concluir que ela teve um contato telepático. Isso parece mais uma imposição do que algo que estava originalmente no caso, né? Uma sugestão, não necessariamente uma imposição. Outro ponto ali que o James Fox ele traz novamente é a questão do arranhão que o Marco Lixerez teria levado da criatura, que ele foi para o hospital, né? Foi o que desencadeou a doença dele, teria levado ao óbito. Bom, o que eu acho sobre essa questão do arranhão, toda a questão do envolvimento do Marco Lixerez, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, mas eu já adianto aqui que eu acho uma das partes mais fracas, inclusive, do caso Varginha. Mas vou explicar isso em um outro momento. Por enquanto, fiquem com esse vídeo aqui do Ubirajara, que o João Marcelo disponibilizou, então sempre dê uma olhada lá no canal João Marcelo, o que o Ubirajara acha da questão do arranhão do Marco Lixerez. Nós pegamos o auto de necrópsia assinado pelo Dr. Armando Fortunato Filho, que é um médico de grande conceito, um amigo, inclusive, de há muito tempo.
que assinou o auto junto com o falecido Dr. José da Frota Vasconcelos, que era o diretor administrativo do Hospital Regional, do Hospital Humanitas na época, né? O regional, não me lembro. O auto de necrópsia é expresso. Não havia nenhuma lesão no corpo, muito menos debaixo do braço. De interesse médico, 2. Havia sim uma ferida incisa sob a axila direita, já em processo de cicatrização. Ferida incisa, basta procurar. É um dos tipos de ferida que existem, classificados pela medicina, o que inclusive interessa a própria medicina legal quando nós estudamos direito. São de vários tipos. Cortante, corte contundente, incisa. Incisa porque foi feita com um instrumento cortante, geralmente um bisturi. Já em processo de cicatrização. Isso está no laudo, no auto de necrópsia assinado pelo Dr. Armando Fortunato, numa correspondência a exatamente o que aconteceu. Infelizmente, lamentavelmente, irresponsavelmente, alguém vem e diz que ele tinha um arranhãozinho ou que obteve um arranhãozinho debaixo do braço, o que nunca aconteceu. Para poder ter uma justificativa de que alguma coisa na criatura o infectou. E aí eu sei, você tá aqui por causa da thumb, falando do médico e tal. Quem é esse médico? Ele é o Dr. Ítalo Venturelli, tá bom? Na época ele trabalhava no hospital regional. E o Ítalo Venturelli, ele falou, né, nessa nova versão do documentário, vai ter ele de cara limpa falando que ele viu a criatura de Varginha, e tá aí o que foi disponibilizado até agora. Dá uma olhada aí. Meu nome é Ítalo Venturelli, estudei em São Paulo, fiz neurologia, neurocirurgia, fiz mais de 5.000 cirurgias. Só queria deixar essa mensagem que eu realmente vi. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente, e não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. Eu fui ver um paciente, achando que era um humano. E eu vi ali um ser maravilhoso de um mundo que eu não conheço. Me pergunto se estava sofrendo, ele não estava sofrendo, se ele estava entendendo, ele estava entendendo. Muito calmo, muito tranquilo, olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Eu acho bacana conversar isso, explicar para as pessoas que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, nesse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. Bom, se você conhecer um pouquinho do caso, você já nota que a descrição da criatura não é exatamente a mesma descrição que a gente conhece, de pele amarronzada, a cabeça ali, né? Embora ele cite as 3 protuberâncias, o formato de gota não é exatamente a coisa que a gente sabe sobre a suposta criatura de Varginha. E a questão é que o James Fox, ele fala, porque o Dr. Ítalo teve um problema de saúde meses atrás, ele falou, não posso levar isso para a cova, eu tenho que vir a público e falar. Só que assim, gente, não é exatamente assim, porque há 2 anos atrás, o Dr. Ítalo Venturelli, ele deu uma entrevista para o João Marcelo e para o Marco Leal. Ele não disse que ele viu a criatura em pessoa, mas ele estava afirmando lá para quem quisesse ver no YouTube que ele viu um vídeo da criatura. Então, se a inteligência ou se o exército fosse fazer alguma coisa, teria feito. Ele admitiu, né, que teria tido uma espécie de contato ali visual, né? Ele viu uma fita que o doutor Marcos Vinícius, e eu tô falando esse nome porque o James Fox falou na entrevista, Marcos Vinícius, tá lá na entrevista. Então, o Marcos Vinícius teria feito um pequeno procedimento na criatura, né, colocar uma válvula e sei lá o quê, e ele vai lá e mostra esse vídeo pro Dr. Ítalo Venturelli, e o Dr. Venturelli fala, não, tá tudo certo, é isso mesmo. E é até estranho, porque ele fala de uma forma como que aquilo não tivesse impactado ele de forma alguma, isso na entrevista com o João Marcelo e com o Marco Leal. E aí, nesse trecho agora do James, ele tá falando que é algo muito maior do que nós, sabe? Não parecia quando ele tava assumindo que viu um vídeo de um alienígena, ou de uma coisa muito diferente do normal, mesmo que ele não soubesse que fosse um alienígena naquele momento, e ele tava normal, nada demais. Como assim, né? É estranho. Mas enfim, o Dr. Marcos Vinícius, infelizmente, já faleceu em 2000.
e 18. Mais uma vez, estou revelando o nome dele aqui porque o próprio James Fox falou na entrevista. Então, eu acho meio estranho, e lá na entrevista ainda de 2 anos atrás, ele fala também dessa criatura ser esbranquiçada, a cabeça em formato de gota, os olhos em formato de gota, e ele descreve um pouco aquele ambiente ali onde estaria a criatura. Ele não diz se dá para confirmar que é no hospital regional nem nada, mas a descrição dele é meio estranha, porque parece a descrição daquele filme do Roswell, sabe? Eu acho que o filme de Roswell é de 1994, inclusive. Sim, eu acabei de confirmar aqui, tem o filme de Roswell de 1994, que tem um trechinho que eu vou deixar aí passando, que tem a criatura e tudo mais. E o Dr. Ítalo falou que um dos médicos, né, agora eu não vou saber quem se é necessariamente o Marcos Vinícius ou não, ficava mostrando esse vídeo de forma recorrente na casa dele para as pessoas. E sabe, é meio estranho isso, né? Enfim, lembra um pouco essa questão do filme de Roswell. Eu vou até deixar aí a imagem, porque dependendo do ângulo que você olha, até parece que tem 3 protuberâncias, né? Enfim, eu acho muito conflitante essas versões que o Dr. Ítalo tá falando, sabe? Numa ele tá extremamente tocado, porque ele viu uma criatura de outro mundo. Aí quando foi na entrevista lá, ele tava meio blasé, nada demais, blá blá blá, tipo, sei lá. E também a descrição da criatura não bate muito com o que a gente conhece. E aí vem outras pessoas e falam, não, é porque havia mais de um tipo de criatura. Porra, aí é fácil, né? Aí você quer vencer por WO, né? Não quer nem brincar, não quer jogar o jogo. Não, se esse relato não bate com o que eu sei que é verdade, então ele na verdade, ele também é verdadeiro, mas ele só revela que existe outra coisa, que não desmente o meu relato anterior. Não corrobora, mas também não desmente. Os 2 relatos são verdade independentemente. Então, se chegar alguma outra pessoa falando que viu uma criatura azul, mais uma criatura azul que estava invadindo. Por favor, né? Tá, um outro ponto que me incomodou é que vem lá falar da questão dos homens de preto, né? O Carlos de Souza alega que tem esses homens de preto. Não vou falar do Carlos de Souza aqui, mas enfim, duvido muito dessa parte. E tem aquele caso clássico da suposta intimidação, porque o James, lá ali, depois de 42 minutos, ele está falando ali que ele não sabe se definitivamente aquelas pessoas que estavam ali foram na casa da dona Luísa subornar ela, se eram americanos ou não, mas eles pareciam americanos e um teria um forte sotaque quando falava em português, né? Então, basicamente, o que está sendo colocado aqui é que teve influência dos americanos e que lá na casa da dona Luísa, a mãe da Liliane e da Valquíria, foram 4 homens, né? E supostamente, pelo menos, sei lá, um deles era americano ou era estrangeiro, e quando se fala de estrangeiro, pensam diretamente nos americanos, que querem enfiar os americanos nisso de qualquer jeito, né? Isso não faz parte do relato original. Mais uma vez, essa questão de ser americano, de ter sotaque, isso não está no relato original. E eu vou deixar aqui o relato da dona Luísa, por exemplo, no Comando da Madrugada, que, se eu não me engano, foi de junho de 1996. Então, confira aí. Eu recebi aqui na minha casa, conforme eu disse para o Birajara, fazendo já uns 20 dias, não dá por aí? 4 homens que eu não sei de onde que é, quem são, eu nunca vi. Mas não posso afirmar quem eles são, porque a gente não conhece, né? O que eles queriam? Eles estiveram aqui na segunda-feira, mais ou menos 5 para as 10 da noite, e a gente já estava preparado para dormir, né? Que a gente trabalha, levanta de manhã. E aí eles nem esperou eu ir até lá, eu fui me trocar de roupa para receber eles, que eu pensei que era Birajara, que ia vir com algum pessoal. Aí eles falaram, enquanto eu entrei no quarto para trocar de roupa, a Valquíria saiu aqui, já abriram o portão, já veio entrando. Aí pediu depois que eu falei, quem são vocês? Aí eles falaram que não interessava quem eles eram, que precisava conversar comigo, já foi entrando e sentando, né? Mas já pensou... Como é que esses 4 homens eram? São 2, assim, moreno e 2 mais claro. E
Um só que perguntava, um anotava e os outros dois ouvia. Que tamanho? Tudo de terno preto. Terno preto? É. Gravata? Gravata e tudo. Que tamanho? Mais ou menos grandes? Normal? Que nem nós? Não, são dois mais ou menos da altura dos seus, outros dois meu maior. Era mais alto. E se você não estiver satisfeito, pode ir lá na UFO Especial 13 também, de julho de 1996, que vai ter nas páginas 13 a 15, você vai encontrar lá o relato e não tem referência a esses homens serem estrangeiros, tá bom? Bom, essas são as minhas considerações sobre essa entrevista do James Fox. Eu acho que não vai mudar nada, o momento de contato ele é uma coletânea de coisas porque sim, whatever, e apesar de ser uma produção interessante, quero ver, vou assistir quando sair, mas não acho que vai resolver nada, que não vai trazer nenhuma evidência muito relevante, porque não tem, né? Mas enfim. Espero que você tenha gostado. Se você ficou bravo, deixa aí seu comentário bravoso aí na aba de comentários. Compartilha com seu amigo hater. E não se esqueça, muito cuidado com fogo no céu. Vejo você no próximo vídeo.